Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, possa este divino Rabi iluminar todos nós, envolvendo-nos com a sua sabedoria, com seu divino amor. Sintamo-nos de fato imantados no irresistível perfume do amor do Cristo. Possa Ele tocar os nossos corações nessa noite. Agradecemos sempre a esta casa que de maneira gentil nos acolhe, oferecendo-nos este lugar que para nós é um lugar sagrado de podermos compartilhar o pão da vida. O Evangelho de nosso Senhor Jesus tem sido para as nossas almas a alegria mais sublime nos dias de deserto e, sobretudo, a consolação mais desejada diante da aridez desse deserto. Por isso que falar sobre ele para nós é sempre motivo de gratidão. Ao Humberto de Campos, então, fica a nossa reverência, o nosso respeito, por sempre nos oportunizar esse momento tão valioso. Na noite de hoje, nós vamos a um texto que está, ou gostaríamos de partir, na verdade, deste texto, registrado pelo evangelista Mateus, no seu capítulo 13, versículo 33. Lá nós encontramos uma parábola deixada a todos nós pelo Mestre Jesus, em que o evangelista registra-nos, dizendo: outra parábola lhes falou, mais uma daquelas que eram as parábolas do reino. Disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 satas, que eram uma unidade de medida típica da época do Cristo. Flávio Josefo, importante historiador, irá dizer-nos que cada sata era equivalente a aproximadamente 13 litros. Esta mulher, então, toma uma quantidade de fermento e distribui em 3 satas diferentes. 3 satas de farinha. Até então, até o momento em que estará toda a massa fermentada. Esta parábola... Problemas técnicos aqui. Esta parábola ela diz-nos sobre 3 momentos diferentes. Vejamos que aí a sabedoria que era típica de uma mulher. O cuidado desta mulher para preparar de maneira adequada uma determinada massa, saber esperar. Ela entendia que, percebamos, se colocado o fermento todo de uma única vez naquela massa, o desenvolvimento desta massa não aconteceria da maneira adequada. Por isso, então, a necessidade de distribuí-los em 3 momentos, em 3 etapas. A primeira pitada, aguarda-se um tempo até que a massa desenvolva-se, há a fermentação ali, para que então ela se torne receptiva à segunda medida, que assim também deverá desenvolver-se. Depois de algum tempo, então, a massa um tanto mais crescida estará apta a receber a última medida de fermento. Jesus compara o trabalho dessa mulher ao reino dos céus, ou à vinda do reino dos céus. A nossa conversa de hoje acerca das 3 revelações terá por background, por pano de fundo, exatamente essa parábola. Vamos então a um texto, para começarmos ou para iniciarmos as nossas reflexões, a um texto que está registrado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, quando ali o codificador irá refletir, irá trazer-nos um capítulo intitulado de Não Vim Destruir a Lei. Percebamos que é interessante, porque o título do capítulo é uma fala de Jesus que é retirada do Sermão do Monte. Quando no momento em que o Cristo cuida de oferecer à humanidade uma releitura de todas as Escrituras, é no Sermão do Monte em que Jesus irá nos apresentar não apenas as bem-aventuranças, mas também irá ressignificar a lei, ampliá-la. E neste Sermão do Monte, o Cristo é quem nos diz: não vim destruir a lei, mas sim completá-la, aumentar ou aprofundar a sua compreensão.
Tal como o Cristo, agora Kardec, no momento da terceira revelação, inicia a obra basilar do Evangelho dentro do conceito, ou melhor, dentro do compêndio espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, já no primeiro capítulo, trazendo-nos esta tese: não vim destruir a lei. Tal como Jesus, que será para nós a segunda revelação, também a terceira. Também o Evangelho redivivo, o Consolador prometido, a doutrina espírita, não veio destruir nem a primeira nem a segunda revelação, mas dar-lhes, tal como o Mestre o fez com a lei mosaica, complemento. E, sobretudo, preparar os nossos corações para darmos cumprimento a essas leis, a essas revelações. Recordemos o que o próprio Kardec registra em O Livro dos Espíritos a partir da consulta aos espíritos imortais acerca da lei natural, esclarecendo-nos a Pleiade de O Consolador que a lei natural é o instrumento através do qual Deus cuida de gerir, de organizar, de gestar todo o cosmos, através de suas leis que se manifestarão em duas dimensões, na dimensão material, as leis naturais, gravidade, as leis que cuidam do aspecto da dimensão física do universo. Lei gravitacional, lei da inércia, as leis que a gente estuda lá no ensino médio, lei de Newton, lei de ação e reação. E no âmbito moral, também o divino institui leis. Kardec, inclusive, irá dedicar toda a segunda parte de O Livro dos Espíritos ao estudo das leis morais. Lei de liberdade, lei do trabalho, lei do progresso, lei de justiça, amor e caridade, e assim por diante. Os Espíritos nos esclarecem que esta lei, questão salvo engano, de número 621, está inscrita na consciência humana. E Kardec, brilhante que era, pedagogo, muito didático, cuida de perguntar, ora, se esta lei está inscrita na consciência e o homem depende dela para ser feliz, sendo que só encontra aflição quando desta lei se afasta, por que há então a necessidade de que ela lhe fosse revelada? Ao que os espíritos respondem, porque o homem a esquecera e negligenciara. Daí então a necessidade de que ela lhe fosse apresentada novamente, como uma espécie de testemunho de como a divindade nos ama profundamente, esquecendo e negligenciando as leis divinas, que tal como sementes residem em latência no nosso íntimo, cuida esse paizinho amoroso de nos oferecer, como que num livro aberto para que recordemos o que já existe em nós mesmos. A primeira, a segunda, a terceira revelação, que juntas compreenderão tudo que nos está possível de assimilarmos acerca do que sejam as leis divinas. Daí a necessidade de que elas nos fossem reveladas. 3 momentos distintos. O primeiro deles, Moisés. E vejamos que é interessante porque em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fizemos menção, e recordemos qual é a estrutura de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador o organizará, o estruturará, de maneira que ali nós encontraremos registros das falas de Jesus, ensinamentos e lições do Mestre, comentários de Kardec em seguida a esses ensinamentos, em sequência a esses trechos, e comentários dos Espíritos acerca também destes trechos, destas lições de Jesus. Neste primeiro capítulo, o Espírito que recebe, ou que assina, melhor dizendo, a primeira mensagem, a primeira vez que Kardec passa a voz, ou que dá a voz aos espíritos imortais, ele o dá a um espírito que se apresenta como um espírito israelita. Uma testemunha ocular da primeira revelação. E vejamos o que ele nos traz. No texto intitulado A Nova Era. Diz-nos este espírito: Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou. E Moisés é o espírito que ele enviou
em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar através de Moisés e através dos profetas. E as vicissitudes que esse povo judeu passou, ou pela qual este povo passou, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Toda a história de Israel, ela é simbólica para nós. A própria travessia do deserto, a peregrinação que esse povo fará em direção à Terra Prometida, representa para nós uma espécie de síntese do processo ascensional da criatura em direção ao divino. Deus escolheu Moisés para revelar-se ao mundo como um ser único, soberano, inteligência suprema. É certo que hoje, com alguns estudos da antropologia, nós sabemos algumas comunidades na Ásia, na África, já intuíam de maneira muito pontual a ideia de um monoteísmo, a ideia de um único Deus. Mas, em geral, as grandes nações, as grandes culturas, eram todas elas politeístas. Eram os chamados povos pagãos. Daí Deus escolher essa sociedade, esta cultura em específico, a cultura dos hebreus, para que através de Moisés ele pudesse apresentar um aspecto da sua face. Um ser único, imutável, eterno. E muitos atributos divinos tornar-se-ão conhecidos para nós através de Moisés. Primeira revelação. O detalhe é, e mais adiante nesse texto nós encontraremos o registro feito por este Espírito dizendo-nos acerca disso. Que, àquela época, as inteligências daqueles homens, elas encontravam-se extremamente limitadas. É fato, já haviam avançado do ponto de vista moral, aliás, me perdoem, do ponto de vista intelectual, as suas artes muito já haviam progredido, as ciências, a filosofia. No entanto, o aspecto da inteligência moral ainda era rudimentar. Daí então houve essa necessidade de que se aguardasse há algum tempo para que outros aspectos da revelação divina pudessem ser oferecidos à humanidade. Percebamos no cuidado da divindade o exato mesmo cuidado daquela mulher que sabe aguardar o momento adequado para distribuir uma medida de fermento. Deus também, sabendo que se oferecesse de maneira pronta a quantidade total daquele fermento àquela civilização, eles não dariam conta de assimilar e desenvolver de maneira adequada a sua inteligência frente às verdades que lhes seriam apresentadas, soube aguardar. Moisés cuidou então de trazer-nos alguns aspectos da lei divina, mas não todos eles. Nós encontraremos no livro O Livro dos Espíritos um registro muito interessante que nos ajuda a compreender um pouco acerca dessas três medidas de fermento, das três revelações, dos três momentos que Deus cuida de maneira precisa de oferecer-nos aspectos distintos da sua face. Vale o adendo, nós estamos usando face aqui como um termo alegórico, sabemos, o Espiritismo ele mata aquele Deus antropomórfico. Parafraseando Nietzsche, o Deus homem está morto com a doutrina espírita. Mas quando nos referimos à face, dizemos aspectos do divino são revelados para nós em momentos distintos, e é exatamente acerca destes aspectos que nós estaremos estudando essa noite. Paulo, apóstolo, assina uma mensagem inscrita no primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, em que ele nos diz: gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, três coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Paulo gostava, né, dessa tríade. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13.
Restam, então, essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Ou a fé, a esperança e o amor. Era típico isso do apóstolo. E agora, em espírito desencarnado, ele assina através de uma médium desconhecida, essa mensagem dizendo-nos: a humanidade tem um fim, tal como o povo hebreu, que destinava-se à terra prometida. A humanidade ela tem um fim, ela tem um destino. Tem um itinerário, as múltiplas existências, que agora a doutrina espírita nos descortina como uma realidade palpável. A multiplicidade das reencarnações. É itinerário, é percurso, é caminho, é deserto, é travessia. Mas há um fim. A integração perfeita da criatura com o Criador. A perfeita conexão da consciência divina, consciência cósmica, amorosa que nos gerou com a nossa própria consciência. Gravitar para a unidade divina. Quando Jesus diz-nos, eu e o Pai somos um, respondendo a uma pergunta de Tomé, quando Tomé diz-nos, apresenta-nos, mestre, mostra-nos Deus, ele ora, mas há quanto tempo já não tenho estado entre vós? Pois em verdade vos digo, eu e o Pai somos um. Jesus não estava falando-nos acerca dessa trindade universal, que na verdade é resultado de um aspecto cultural lá do Conselho de Nicéia, perdão, quando Roma, ao contrário do que nós pensamos, né, de que Roma havia se convertido ao cristianismo, na verdade é o cristianismo que se torna romano, é o cristianismo que se converte a Roma. Não é tema da noite, mas é dada ali as circunstâncias de interesses políticos, de interesses culturais, que é instituída essa trindade universal, em que Deus seria Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Porque até então não havia e não há de fato nas Escrituras Sagradas nada que permita nos identificar em Jesus Deus. Porque nesse mesmo trecho que eles usam para justificar essa tese, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, mais adiante Jesus faz uma oração, pedindo a Deus que todos os discípulos que ali estavam, aquele colegiado de apóstolos, pudessem também eles, ampliando a sua compreensão do divino, tornarem um com o Pai como ele o era. Aí nós precisaríamos admitir a existência de múltiplos deuses, que seria uma contradição absoluta, não apenas com o cristianismo, mas também com o próprio judaísmo, a primeira revelação. Aí estaríamos destruindo a lei de fato. Dessa contradição, então, não nos é possível, a partir dessa contradição, então, não nos é possível entender a fala de Jesus como uma revelação de que ele era o divino, mas sim que Jesus já havia atingido esse fim a que a humanidade se destina. Houvera o Cristo avançado todos os degraus, percorrido todo o itinerário até Canaã, até a terra prometida, de tal forma que ele, identificando-se com o divino, permitia que Deus se manifestasse através dele. Conhecia o divino, conforme o próprio apóstolo Paulo irá nos dizer de maneira poética também, lá no capítulo 13, nessa carta que ele escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, destinada à igreja de Corinto, por ora conhecemos como meninos. E vemos como que, através de um espelho, de um vidro embaçado, uma imagem que não nos é nítida, portanto, mas dia chegará que o veremos face a face. O compreenderemos como somos por ele compreendido. Esta era a condição de Jesus, via ao Pai, estava em comunhão com o divino e em perfeita conexão com Deus, então revelava os atributos divinos à humanidade. É acerca disso que fala-nos o Mestre quando ele diz: eu e o Pai somos um. E agora Paulo, aqui em O Livro dos Espíritos, vem nos dizer isso. A humanidade tem um fim, tem um destino, tornar-se una com o divino. Mas para isso são necessárias três coisas. São necessárias três coisas: a justiça, o amor e a ciência. A justiça, o amor e a verdade. Não estamos também agora com Paulo, percebamos, falando acerca de três medidas de fermento, falando acerca das três revelações. A primeira delas, Moisés. Justiça, o legislador, 10 mandamentos, revela-nos sobretudo esse caráter do divino, o caráter de justo, um Deus justo. Mais tarde, Jesus, amor. A síntese perfeita de todas as leis morais, amor.
É por isso que, de certa forma, o Cristo ele já traz para nós, e não por acaso Kardec irá dizer-nos no livro A Gênese, Jesus é o médium de Deus. Sempre repetimos isso, porque nenhum outro espírito fora capaz de oferecer à humanidade, de maneira tão nítida, tão límpida, tão perfeita, o pensamento divino como Jesus fora capaz. Se desejamos ver a Deus, olhemos Jesus, porque ali encontraremos o pensamento divino, revelado para nós neste ou nesta insígnia suprema: amor. João capítulo 8. Deus é amor. A melhor e a mais perfeita definição do que seja divindade. Deus é amor. Por isso, a segunda revelação consiste exatamente em revelar o amor ao mundo. Jesus vem nos apresentar esse Deus Abba, esse Deus amoroso, dando-nos assim a certeza que a segunda revelação nos oferece esse aspecto das leis divinas. São leis justas, conforme Moisés, mas, sobretudo, são leis amorosas com Jesus. As leis divinas sendo tal como as pitadas de fermento distribuídas ou oferecidas à humanidade no momento oportuno. O Cristo também, e por isso a necessidade de que ele falasse através de parábolas, não poderia oferecer à humanidade toda a revelação completa, perfeita. Embora oferece-nos de maneira generosa e misericordiosa, em totalidade, os atributos divinos, aspectos da lei precisariam aguardar o amadurecimento da humanidade para que lhe fosse oferecida, para que fosse oferecida a esta humanidade. É assim que nós veremos mais de 18 séculos depois, essa tríade sendo completa. E através de uma multidão, uma sinfonia de espíritos imortais que desceram do alto, sob o comando do Cristo de Deus, dando cumprimento à sua fala quando disse: eu vos mandarei um consolador, um paracleto, para que jamais fiquem desamparados. E este consolador prometido, através destas sinfonias entoadas pelas vozes dos espíritos imortais, desce à Terra, em Paris, no século XIX. E ali Kardec, então, oferece-nos agora este codificador que encabeça, que lidera no plano material, sendo um trabalhador fiel, colaborador do Mestre Divino, este momento sublime, a terceira pitada de fermento. A revelação da verdade, a revelação da ciência, que tem uma única finalidade: permitir-nos ampliarmos a compreensão das duas revelações anteriores. A verdade agora se apresentará total para nós, porque esta chave que o codificador nos apresenta através dos princípios da doutrina espírita permitirá-nos perfiarmos pela porta que Jesus foi para nós, ou que o Cristo é para nós. Emmanuel, Jesus é a porta, Kardec é a chave. A humanidade gravita para a unidade divina. Nesse caminho há uma porta, através da qual precisamos passar. Essa porta é o Mestre. A chave, Jesus. Essa porta é o Mestre. A chave, a doutrina espírita. E aí, então, o caráter científico da doutrina ser extremamente relevante. Porque é ele agora que vai permitir-nos conseguirmos destrinchar, adentrar o espírito vivo da mensagem codificada nas parábolas, nas muitas alegorias trazidas por Jesus, nos muitos símbolos encenados, nos muitos símbolos e lições apresentadas, que àquela época nossa inteligência limitada não conseguia alcançar. Se, diz-nos esse espírito israelita nesta mesma mensagem, se houvesse Deus apresentado à humanidade àquela época, uma doutrina, uma religião que fosse profundamente espiritualizada, aquelas civilizações não se converteriam. Recordemos que, tal como Paulo nos apresenta esse tríplice aspecto da revelação divina, falando-nos sobre a justiça, o amor e a verdade,
Aquela época, 3 nações receberam a missão de oferecer ao mundo alguns aspectos dessa tríade também. Aspectos iniciais desses 3 grupos que compõem a perfeita compreensão da lei divina. Em Roma, a justiça. Os legisladores. É onde se inicia o direito. O povo romano, porém, falha na medida em que institui ou elege um homem, eleva um homem à categoria de Deus. Perde-se na truculência das conquistas perecíveis, transitórias, utilizando-se da violência para subjugar muitos povos. Grécia, ou melhor, antes da Grécia, os hebreus, o amor. Fora este povo aqueles que receberam os mais altos investimentos de Jesus o Cristo, através dos muitos profetas a anunciar leis amorosas. Mas foi este povo também que portou-se diante dessas muitas revelações de Moisés e dos profetas, como uma figueira estéril. Mais tarde, Jesus, às portas de Jerusalém, irá chorar. Jerusalém, ó Jerusalém, tu que mata os profetas. Falando sobre a negligência desse povo que houvera recebido e tinha por missão espalhar este segundo aspecto da lei, a espiritualidade, a amorosidade. E o terceiro, ou a terceira nação, Grécia, que seria responsável, que tinha por missão, fazer com que as inteligências humanas avançassem, mas que se perdeu também no brilho do intelecto, nos sofismas da paixão, numa inteligência destituída de afeto. Muito intelecto, pouco coração. Assim, agora nós temos, no terceiro milênio, no terceiro século, recordando também uma fala de Jesus, quando na purificação do templo, ele diz, aliás, em alguns momentos antes da purificação do templo, ele diz, num episódio de um templo, derrubem-se, não ficará pedra sobre pedra, e ainda que derrubem-se toda essa estrutura em 3 dias, eu reerguerei, eu a construirei novamente. Hoje nós sabemos, um dia poderia ser tido, de maneira simbólica, como um milênio. Não é exatamente isto que Jesus faz na atualidade. No terceiro milênio, quando agora nos oferece a doutrina espírita, o Consolador por ele prometido, para ser este que vem reviver o cristianismo redivivo, reerguer o templo sagrado, agora não mais de pedra, mas sim esse templo espiritual da revelação divina em nossas consciências, completando o percurso das 3 necessidades essenciais para que a criatura caminhe em direção a Deus. Revivendo, reerguendo esse templo, Jesus nos oferece no terceiro milênio o Consolador prometido por ele. É por isso que este espírito israelita irá dizer, naquela mensagem que já fizemos aqui menção, o Cristo foi o indicador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã. É esta moral que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. A nova era. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. A síntese de nossa conversa da noite. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. O Espiritismo a concluirá. Daí, então, o próprio Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, oferecer-nos um texto em que ele diz, anota o codificador, o ponto capital do Espiritismo é o lado moral. Muitos poderíamos dizer o ponto capital do Espiritismo é a metodologia científica, é a reencarnação,
É a imortalidade da alma. É a pluralidade dos mundos habitados. Kardec está dizendo-nos o ponto capital do Espiritismo, a pedra angular sobre a qual este edifício é reconstruído, o edifício do cristianismo redivivo, é o lado moral. E muitas vezes nós nos fixamos na figura do codificador, prendendo-nos àquele Kardec intelectual, o Kardec brilhante, e que de fato desempenha um papel importantíssimo na vinda do Consolador prometido. Mas nós nos esquecemos da figura mais essencial, o Kardec cristão, o Kardec redimido, o Kardec renovado pelo contato com a mensagem de Jesus. É esse Kardec que vem ressaltar-nos, dizendo-nos, o ponto central da doutrina espírita é o seu aspecto moral. Todas as discussões que nós nutrimos em torno do movimento espírita devem dirigir-se a esse ponto, ao aspecto moral. Livro A Gênese. Não me recordo agora o item. O codificador anota. Já são chegados os tempos em que já não mais é necessário, ou já não mais é fundamental, desenvolver-se o intelecto, mas sim elevar os sentimentos. Porque é impossível falar em moral sem educação dos sentimentos. Chamando-nos a atenção, assim, o codificador para aquilo que é essencial. Não nos percamos em discussões estéreis, em questões menores. Deus opera, recordando Gesiel, em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Como temos feito muitas vezes da nossa seara bendita, o local para as nossas vaidades concorrerem. Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Lancemos mão de todas as discussões que são secundárias, todos os temas que são supérfluos, para atentarmos e atermos ao que é essencial do Espiritismo, o ponto capital, o lado moral. É aí que devemos envidar todos os nossos esforços, diz-nos o codificador, para fazê-lo compreendido. As questões de moral são de todas as religiões e de todos os países. É universal. É por isso que o Espiritismo, ou nós espíritas, não estamos na posse de um conhecimento desconhecido. A terceira revelação é, na verdade, um compêndio de muitos aspectos das leis divinas que foram distribuídos, pulverizados pelo mundo, e que aqui encontram-se sintetizados de maneira bela, de maneira sublime, de maneira perfeita. Encontraremos também nesse mesmo texto o codificador dizendo-nos: reunimos nesta obra os artigos que podem compor, em O Evangelho segundo o Espiritismo. A bem dizer, um código de moral universal. A moral de Jesus é universal, ela não é direcionada a um povo escolhido. Ela não está de posse de uma instituição religiosa. A verdade do Mestre não é patente de nenhum grupo religioso. Ela tem um caráter de moral universal. Sem distinção de culto, esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de conformar ou de se conformar com a moral do Cristo, o respectivo proceder. É por isso que o Espiritismo, como o próprio codificador dirá-nos, não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Porque o que a doutrina vem nos apresentar é exatamente a quebra de todas as barreiras, de todas as fronteiras, para agora nos oferecer uma moral que ela tem um caráter universalista, porque sendo a revelação das leis divinas, recordemos do que havíamos comentado lá no início da nossa conversa. Estas leis sintetizam o funcionamento do universo gerido por Deus. Se é a maneira como o universo funciona, ela não poderia ser fruto ou estar nas mãos de um grupo restrito. Kardec, mais uma vez, já caminhando para o encerramento, para o final das nossas reflexões, agora no livro O que é o Espiritismo, discutindo, não no sentido de embate, mas de debate, numa troca de ideias, ao comungar num diálogo produtivo com um padre, ele cuida de nos esclarecer.
O Espiritismo repousa em princípios independentes das questões dogmáticas. Suas consequências morais são todas no sentido do cristianismo, porque de todas as doutrinas, a cristã, Jesus, ele não está falando de instituição religiosa, não está falando do evangélico, do católico, do espírita enquanto movimento, casa espírita, melhor dizendo. A doutrina cristã, Jesus, é a mais esclarecida e pura razão pela qual, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos para compreendê-lo em sua verdadeira essência. Compreender o quê? A doutrina espírita. A verdadeira essência do espiritismo, por consequência lógica, qual que é? As verdades cristãs. O lado moral da doutrina espírita repousa ou assenta-se no cristianismo. É assim que em O Evangelho segundo o Espiritismo, este mesmo Kardec cristianizado, este Kardec cristão, irá dizer-nos: o homem de bem, crente em seu futuro celeste, ciente de que é um espírito imortal, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência. Aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí então se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegue a vencer. Kardec nos apresentando, nesse texto, qual é a finalidade da doutrina espírita. Facultar-nos, como veremos escrito pelo próprio codificador no texto Ponto de Vista, capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, uma fé inabalável de consequências moralizadoras. Ao nos apresentar este horizonte que se descortina diante de nós, agora, na seara bendita, na seara espírita, o horizonte da imortalidade da alma. Percebendo nos espíritos imortais, estamos diante da possibilidade de uma fé inabalável de consequências moralizadoras. É esta fé que será um instrumento sagrado a permitir a redenção, a renovação da humanidade. Estamos no limiar de uma nova era. Talvez vivendo um dos momentos mais importantes do orbe terrestre. A Terra a abandonando, afastando-se de mundo de provas e expiações, onde o mal detinha um império, aproxima-se de mundo de regeneração, onde o bem agora predomina, ou predominará. Não mais haverá espaços para mentira, para enganação, para traição, para corrupção. A fraternidade, a solidariedade, a justiça e a igualdade imperarão. Neste limiar, defronta-se, para todos nós, a moral evangélico-cristã como o único paradigma possível. Temos em nossas mãos o mapa para rumarmos em direção a esse paradigma. A terceira pitada de fermento daquela mulher, o Consolador prometido por Jesus, a findar-se uma obra, um processo de oferecer-se à humanidade as condições adequadas, tal como o fermento, para que esta humanidade desenvolva-se, cresça, expanda-se, avance em direção à nova era. Possamos todos nós, queridas irmãs, queridos irmãos, termos os nossos corações sensíveis a essas verdades, a este verdadeiro tesouro que temos em nossas mãos. Talvez só teremos dimensão do quão valioso é este momento que estamos vivendo, de posse do saber espírita agora, quando retornarmos à verdadeira vida, de volta à casa do Pai. Possamos voltar para lá, com as nossas consciências tranquilas, de mãos que souberam abraçar o dever e seguir com ele.
possamos bem aproveitar todos estes ensinamentos, todas essas lições valiosas, para que elas, assentando-se no terreno dos nossos corações, criem as condições, façam deste terreno o terreno fértil, a acolher a semente do Evangelho e permitir que ela desenvolva, que ela finalmente, revivescendo, frutifique. Que, diferentemente dos hebreus, daquela nação israelita que funcionou para a humanidade como uma figueira estéril, possamos nós, na atualidade, abraçando o compromisso com Jesus e honrando essa aliança, cumprirmos com essa finalidade. Tornarmos-nos uns com o Pai, ou uno com o Pai, significa, sobretudo, frutificarmos. Possa Jesus abençoar-nos a todos e que a sua paz permaneça de maneira perene no coração de todos nós. A cada um pela atenção gentil e indulgente, também a nossa gratidão. Que Deus nos abençoe.